E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas digitais, hoje eu quero te mostrar como realizar a conversão entre um sistema decimal e outros sistemas de numeração. Vamos lá? Você já deve conhecer o sistema binário e saber que ele é a base dos sistemas digitais. Constantemente, claro, ele também estará associado aos sistemas decimal, ao sistema octal e ao sistema hexadecimal. O sistema decimal é o sistema que você utiliza, como representação numérica no seu dia a dia. Octal e hexadecimal são apenas formas de você representar diferente o sistema binário. Você já deve saber que nós podemos converter um número qualquer para binário. Também podemos converter um número binário para decimal. Será que podemos converter qualquer número para decimal? Sim, nós podemos, e hoje eu vou te mostrar como fazer essa conversão. Como será então a conversão, por exemplo, de um sistema octal para o decimal, ou de um hexadecimal para decimal, ou do decimal para esses sistemas? Bom, para fazer essas conversões, você deve lembrar que de decimal para o sistema binário, nós temos basicamente dois tipos, o método da divisão sucessiva e o método da soma de pesos. No método da divisão sucessiva, você irá dividir o número decimal por 2, sucessivamente. Então, por exemplo, 77 decimal dividido por 2, se você fizer na calculadora, você vai obter 38,5. Só que você só pode trabalhar com o quociente em números inteiros e o resto também em números inteiros. Então 77 dividido por 2 dá 38 e sobra 1. Agora o meu 38 vira um novo dividendo, dividido por 2 igual a 19 e o resto é zero. Faço isso continuamente até que eu não possa mais dividir, ou seja, até que o meu último quociente seja igual a 1. Dessa forma, eu vou pegar o meu último quociente, que será o MSB, o bit mais significativo, e todos os restos que eu obtive. E aí eu tenho, então, a conversão do meu número decimal para binário, utilizando aqui o método da divisão sucessiva. Já no método dos pesos, eu tenho que escrever os pesos binários, neste caso aqui, até o peso que seja menor do que o número a ser convertido. Por exemplo, o mesmo número 77. Então eu vou escrever aqui até o peso 64, pois 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 são os pesos binários. O próximo peso seria 128. Eu não posso colocá-lo aqui. Bom, então eu vou fazer aqui, por exemplo, uma subtração sucessiva até que eu obtenha zero. Então, por exemplo, 77 menos 64, ou seja, o primeiro bit aqui sempre será bit 1. Então, para o peso 64, eu tenho bit 1. 77 menos 64 é igual a 13. Agora, eu posso tirar 32 de 13? Não dá. Então, o peso 32 é bit 0. Eu posso tirar 16 de 13? Também não dá. Então, também é bit 0. 13 menos 8 é possível? Sim, então o peso 8 recebe bit 1. E assim sucessivamente até que eu faça com que o meu resultado seja 0. Então, o número 77 decimal é equivalente a 1001101. E ele foi obtido tanto pela divisão sucessiva ou pelo método dos pesos. Essas relações do decimal e o binário, elas podem ser estendidas a qualquer sistema de numeração. Por exemplo, do decimal para o octal, você pode pegar o número decimal dividindo por 8, obter os quocientes, dividir por 8 e assim sucessivamente, trabalhando da mesma forma que você trabalhou na divisão com o binário. Você pode também fazer o processo inverso do octal para decimal, utilizando os pesos, peso 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, ou seja, 1, 8, 64, 512 e assim sucessivamente, e obter então a conversão de qualquer número no sistema octal para o sistema decimal. Também pode aplicar essa mesma regra do decimal para o hexadecimal, ou seja, pegar o número decimal e dividir sucessivamente por 16, obtendo os quocientes, dividindo novamente, e os restos, de acordo com a simbologia do hexadecimal. Ou o processo inverso, conhecendo os pesos, 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, e assim sucessivamente, fazendo a soma dos pesos e os respectivos dígitos, fazendo aqui então para a soma para obter realmente o número decimal. Se o binário é a base dos sistemas digitais e octal e hexadecimal são apenas representações dos sistemas binários, por que não utilizá-lo nas conversões entre os sistemas, ou seja, de octal, hexadecimal ou qualquer outro sistema para o decimal? Por que não utilizarmos também o sistema binário nesse processo de conversão?
para incluir esses sistemas octal e hexadecimal na conversão, né, você tem que lembrar das tabelas, né, que relacionam o sistema decimal com o sistema binário e com o sistema octal. E também, claro, conhecer, né, a tabela que relaciona decimal, binário e hexadecimal. Nós temos aqui basicamente uma regra bem simples. No caso do octal, cada 3 algarismos binários equivalem a um algarismo octal. E cada 4 algarismos binários equivalem a um algarismo hexadecimal. O sistema octal ele vai com a simbologia de 0 até 7. Já o sistema hexadecimal ele é um sistema alfanumérico, ou seja, ele utiliza números de 0 a 9 e depois letras de A até F, né, obtendo aqui então as quantidades de 0 até 15, ou seja, 16 quantidades representadas no sistema hexadecimal, 8 quantidades representadas aqui no sistema octal. Para realizar então a conversão de octal hexadecimal para decimal, converta primeiro para binário e depois de binário para decimal. É assim que você irá fazer, né, facilmente a conversão de octal hexadecimal para decimal, utilizando o binário no meio de campo. Da mesma forma, se você quiser fazer então a conversão de decimal para o sistema hexadecimal, utilize o binário no meio de campo, para que então depois você possa fazer a conversão de binário para octal hexadecimal. E assim você conseguiu fazer decimal para octal hexadecimal. Vejamos aqui o exemplo de 77 decimal para hexadecimal. Utilizando o método dos pesos, escrevendo aqui os pesos, subtraindo os pesos do número 77 até que a sua conta seja igual a 0, o seu resultado seja 0, e os pesos que foram subtraídos receberam bit 1, então eu tenho aqui a conversão do meu número decimal para binário, onde 77 decimal equivale a 1001101. Muito bem, agora dado esse número aqui em binário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conversão deste número em binário para hexadecimal. Bom, para fazer a conversão para hexadecimal, eu preciso conhecer aqui a tabela de conversão, né? E nós temos que utilizar aqui determinadas regras. Por exemplo, é a regra do 4 para 1, ou seja, cada 4 binários equivalem a um hexadecimal. Então eu vou separar aqui o meu número, né? Lembrando que eu tenho que começar da direita para a esquerda, então eu vou ter aqui, né, 100, vou separar aqui 1101. Poxa, mas você disse que a regra é 4 para 1, aqui só temos 3. Não tem problema, coloque, por exemplo, um 0 à esquerda. E aí sim, você agora pode olhar na tabela para que você possa fazer a conversão do 4 para 1. Então, por exemplo, 0100, olhando na tabela, é o dígito 4. E 1101 é o dígito D. Dessa forma, o 77 decimal equivale a esse número 1001101 em binário, mas também equivale a 4D em hexadecimal. Então, para fazer a conversão, eu não fiz nenhuma divisão, né, pela base 16. Eu simplesmente utilizei o binário no meio de campo, ou seja, eu converti de decimal para binário e de binário para hexadecimal, utilizando aqui a minha tabela. Vamos ver aqui como, por exemplo, fazer a conversão de octal para decimal. Tenho aqui o meu número octal 115, né? É um número que está na base 8. Eu quero convertê-lo para x10, ou seja, para o meu sistema de numeração decimal. Vou utilizar aqui a regra do 3 para 1. Por quê? Vou utilizar o binário, né, para que eu faça a conversão de octal para binário e depois de binário para decimal. Então, 115, consultando aqui a minha tabela, né, eu vou verificar aqui o meu dígito 1, né, ele equivale a 001 e que o dígito 5 no octal equivale a 101. Fazendo então a junção, né, desses dígitos aqui no meu número, eu obtenho então que o meu número 115 na base 8 equivale a 001, 001, 101 em binário. O que vou fazer agora é converter este número binário em decimal. Bom, eu posso eliminar esses zeros aqui à esquerda? Sim, eu posso, porque o zero à esquerda, né, ele só vai fazer efeito visual para o conjunto de 3 para 1. Depois você pode eliminá-lo e ficar simplesmente com os dígitos, né, com os bits realmente interessantes. Bom, neste caso aqui, então, utilizando aqui, né, esses 7 bits, né, o 100, 1101, vou escrevê-los aqui, que agora para converter de binário para decimal, eu vou escrever os pesos, né, sobre esses bits. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64.
Agora é simples, né? Então, para fazer a conversão de decimal, né, de octal para decimal, eu passo primeiro pelo binário. Agora, para fazer essa conversão aqui de binário para decimal, eu vou somar os bits que estão com o valor 1. Ou seja, os pesos que serão somados somente serão aqueles pesos onde o bit é 1. Neste caso aqui, eu vou somar 64 com 8, com 4, com 1 e vou obter aqui 77. Ou seja, o número 115 na base 8 equivale ao 1001101 em binário e que também equivale ao 77 decimal. Bom, galera, com relação a essa conversão, né, entre sistema decimal e outro sistema de numeração, principalmente octal e hexadecimal, utilizando para isso, né, o sistema binário, era o que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.